Eu sou seguidor do senhor, sou seguidor de Nicolas e de vários perfis de direita. E eu senti falta dessa mesma divulgação, porque eu estava entendendo que era uma marcha pela injustiça e pela anistia. Especialmente porque nesse momento me parece uma oportunidade de se conectar até com o eleitor de centro e centro-direita, que está criticando os eventos do Banco Master, assim, com muita profusão. Iniciou-se a caminhada, de fato o tema da caminhada era liberdade e justiça, caminhada pela liberdade por justiça, mas em diversos momentos, todas as cidades, quando chegamos em Lusiânia, quando chegamos lá na própria Praça do Cruzeiro, dentro do discurso do deputado Nicolas Ferreira, inclusive foi um direcionamento do Nicolas, e os demais parlamentares participavam ali para transformar em palanque político. Acho que observaram lá na Praça do Cruzeiro, ele foi o único a utilizar a fala, né? Nenhum outro subiu a plataforma, no caso o trio elétrico, foi apenas Nicolas e sua família, o pai e a mãe dele que estavam apoiando o movimento também, apoiando a ele ali. Mas Nicolas sempre, dentro desses discursos, às vezes que parava, expressava a indignação que não era do Nicolas, mas do povo brasileiro, desses escândalos também de corrupção, esse envolvimento, no caso da esposa de um ministro ter recebido 130 milhões de reais em um contrato com o Banco Master, do ex-ministro da Justiça ter um contrato de 5 milhões também com o Banco Master, do ministro Toffoli ter ido nas vésperas lá para a final da Libertadores, acompanhado do advogado do dono do Banco Master. Então, de fato, são escândalos que de fato traz uma indignação, não é só ao Nicolas, ao deputado Saíno Gonçalves, mas eu tenho certeza a boa parcela, e você falou bem, Dinarte, não é apenas a direita, mas eu tenho certeza que é uma pauta que extrapola lados ideológicos, né? De fato, cidadão de bem, aquele que eu costumo dizer sempre, aquele que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar e chega na madrugada, muitas vezes pegando um ônibus lotado para ganhar um salário mínimo, quando olha, ter pessoas ministros que estão ali no STF, que têm um dever legal de preservar a Constituição, preservar as leis do nosso país, estão envolvidos nesses escândalos de corrupção, por mais que pareça ser legal, né? Por mais que, como eles já têm argumentado, inclusive o próprio PGR, de que é legal, mas no mínimo não é moral você ter uma esposa de um ministro, um contrato de 130 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais por mês, com um sujeito que está envolvido num dos maiores escândalos de corrupção do nosso país. Só perguntar uma coisa. Na sexta, foi no sábado, o Moraes disse: olha, se chegarem próximo da Papudinha, já tem a ordem de prender, né? Ele já não era assim, passou dali e prendeu. Nesse momento, o senhor se sentiu ameaçado? Vocês se sentiram ameaçados? Acredito, de fato, infelizmente a gente... O Lindenberg queria que tivesse uma ordem para parar o movimento de vocês. De fato, eles se agoniaram, né? Se desesperaram, né? A esquerda se desesperou porque, de fato, viu que nós alcançamos o coração do brasileiro, né? Inclusive ultrapassando essa barreira ideológica, né? Não apenas o eleitor ou o cidadão de direita, mas, de fato, eles perceberam que foi um momento importante, foi um movimento simbólico importantíssimo. E aí eu não posso negar a minha fé, e eu digo, e foi o que me moveu também, foi a fé, dentro de uma perspectiva de propósito, e eu entendo que de fato foi propósito. Nicolas é alguém que eu sempre converso, é um camarada do coração totalmente desprendido aos interesses de ódio pessoal, é um camarada que tem propósito, realmente está no mandato, com propósito ali, e aquilo me moveu a estar ali com ele. Foi aquilo que me moveu a deixar um filho de 7 meses e demais filhas em casa com a esposa e rodar todos esses quilômetros para entrar feito um louco ali numa estrada caminhando durante todo o dia embaixo de sol e de chuva. De fato, uma perspectiva meio naquela sensação, e alguém pode dizer assim: Gonçalo, mas isso não é a função de um deputado. Talvez fosse a minha menor, eu estava ali muito mais como cidadão, como pai de família, do que como um deputado. Até porque o senhor está falando de Deus. Deus. O senhor está falando de Deus, o senhor é evangélico. Sim. E aí, o voto evangélico tem um poder muito grande hoje em dia. Como é que está o seu relacionamento e como é que o senhor pensa essa eleição, inclusive em relação ao voto evangélico? Gustavo, o que eu vou dizer aqui pode parecer soar até, infelizmente, dentro do que, infelizmente, a forma como é suja, como é tratada a política no nosso país,
mas eu não costumo tratar, assim como o policial também, eu costumo dizer, eu não trato o policial ou o eleitor o cristão, que é aquele que eu represento, como um mero eleitor. De fato, eu tenho 23 anos que eu sou membro da mesma igreja, meu pastor tem mais de 20 anos que é meu pastor, e eu não tenho condições de tratar essas pessoas como meros eleitores. De fato, eu transito no segmento como sendo alguém que professa essa fé e trato a minha fé com muita seriedade. Eu costumo dizer sempre, e faz parte dessa característica minha, que o meu alvo não é aqui na terra, meu alvo é o céu, é algo que transcende o material. Isso aí, quem me conhece de vivenciar, de viver a minha vida cotidiana, sabe disso. Agora, eu passei 21 anos da minha vida, 18 na verdade, dentro de uma viatura, combatendo o crime, trocando tiro com bandido, movido por essa fé. Na política não é diferente. Então, quando eu falo de fé na política, não é proselitismo religioso dentro da política. De fato, é porque faz parte da formação cultural, né? E na política, naturalmente, a gente representa esse segmento pelo que nós acreditamos. Eu acredito que as pautas que a gente defende, que são pautas conservadoras, nem todo conservador é cristão, mas obrigatoriamente o cristão que conhece a palavra de Deus, obrigatoriamente ele vai ser conservador, ele se identifica com a ideologia de direita, com o conservadorismo. Não tem como um cristão ser cristão e se dizer de esquerda, com todo respeito a quem pensa diferente, mas é a realidade. Você estudar as ideologias de esquerda, elas são incoerentes, é água e óleo, é igual polícia, não tem condição de um polícia ser de esquerda. Por quê? Porque o que a esquerda prega é diferente do que um policial, o sentimento, o espírito de um polícia o move, quer combater o crime, não ter o bandido como vítima da sociedade. Então, de fato, eu acredito que a gente tem representado bem. Eu acho que eu tenho sido coerente, não apenas desde 2022, mas desde quando eu me propus em 2018 ser candidato a primeira vez. Se pegar os meus vídeos lá atrás, gravados muitas vezes dentro de uma guarita, num bico que eu tirava, o que eu defendia e dizia defender, eu tenho defendido com muita dedicação, inclusive ultrapassando até os limites da competência, eu digo legal, eu digo pela minha emoção, pela forma de defender, eu digo como, por exemplo, a caminhada caminhar 200 quilômetros defendendo o que eu acredito que é a liberdade do povo brasileiro.